Muito bem, quero lhe dar um abraço também a meus amigos e amigas que estão espalhados por aí, que neste momento nos escuta, a família, os filhos, os netos, que estão lá na Bahia, que estão em São Paulo, né, os amigos e as amigas, enfim, todo esse pessoal faz, todo esse pessoal que me acompanha e que caminha comigo sempre, né, nesta luta e na defesa de direitos humanos, intransigente, porque não dá para ser amarelo ou não dá para ser pálido ou morno, né, para defender direitos humanos. Tem que ser. Né? Nós somos o que somos e não dá para negociar direitos humanos. E falando nisso, ainda um abraço para o povo de Petrópolis, quanta negligência, quanta falta de competência, quanto descaso das autoridades públicas ao longo de tantas décadas, porque esta não é a primeira chuva que provoca a desgraça naquela região montanhosa do estado do Rio de Janeiro, assim como em todo o estado da Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão, Piauí, entendeu? Não é a primeira chuva. E cada chuva que cai, que provoca uma desgraça dessa, a gente ouve e vê as autoridades públicas deslavadamente colocar a culpa na chuva. Choveu demais, caiu demais, ninguém esperava. Nós não estamos falando de algo que vai acontecer, né, agora. Então, como é que se discute o direito à cidade, o direito à moradia, se as pessoas têm que viverem penduradas nos morros, ou dentro das águas, ou no caminho das águas, sem que a cidade, sem que a autoridade pública reflita isso, tome conta disso e construa políticas com dignidade, com decência, para cuidar desta população que está aí. Quantas vidas agora só no Rio de Janeiro? Faz 11 anos que 1.000 vidas também nas montanhas do Rio de Janeiro se perderam. Faz 11 anos só. E parece que nada serviu para que as autoridades aprendam ou aprendessem. Bem, gente, estamos começando hoje esse bate-papo, né, depois de um longo período de descanso no sentido fim de ano, né, nós ainda estamos no período pandêmico, ainda está exigindo de nós muito cuidado, muita precaução no andar, nos cuidados higiênicos, muita escuta em relação ao que as autoridades sanitárias nos diz, máscara, distanciamento, protocolos, não aglomerar em torno. Nós ainda estamos nesse momento. Mas a diferença é que agora, em 2022, e já no segundo semestre de 2022 e 2021, a gente pôde contar com umas vacinas. Né? Eu, por exemplo, já tomei a minha terceira dose. Se aparecer uma quarta, estou lá tomar a quarta dose. Isso está exigindo de nós, né, todos os cuidados. E nós estamos em uma briga, neste momento, mesmo tendo começado timidamente a vacinação para as crianças, foi necessário a sociedade civil se mobilizar neste país para que o Ministério da Saúde entendesse que é um direito das crianças. Né? É um direito. As crianças não estavam pedindo um favor ao Ministério, ao governo federal, ao Ministério da Saúde. É um direito delas. Tem que se vacinar. A criança tem direito à vacina, como sempre teve direito a todo um protocolo de vacina que desde bebê é imposto à população infantil. Todos nós tomamos sarampo, varíola e tantas outras que a gente possa lembrar agora. Então, por que negar a vacina de Covid agora para as crianças? E o que mais me espanta, me deixa de boca aberta, é que isso ainda tem determinado eco, entendeu? Em parte da sociedade. A dúvida, em que, pelo amor de Deus, colocar em dúvida salvar a vida do seu próprio filho, da criança que está sob a sua responsabilidade? Acho que não tem, né? Então, nós estamos caminhando para tomar conta e enfrentar esse debate. A vacina das crianças começou, mas ela começou de maneira tímida, tanto é que no país não é uniforme a vacinação. Os estados do Sudeste têm um número maior de vacinados, de crianças vacinadas, e os estados nordestinos, os estados do Norte, ainda um número muito pequeno de crianças para vacinar. Então, essa é uma realidade que nós estamos debatendo aqui.
sobre o direito, né? E é uma questão de direitos humanos, né? Então, todos os amigos e familiares de todo mundo, um grande abraço. Né? Bem, abrimos esse debate com a seguinte reflexão, né? O cenário geral da conjuntura do impacto, né? Eu já, na verdade, já até antecipei alguma coisa. Então, estamos começando por este verão chuvoso espalhado por este país afora. Então, no olhar conjuntural, o que isso significa, né? Ou seja, um verão que começou bastante chuvoso, com chuvas torrenciais muito fortes, causando estrago em diversas comunidades, em diversos estados. Como que esses municípios, esses estados, se prepararam para poder receber as chuvas torrenciais que começaram esse verão? E aí nós estamos vendo uma explosão, não de cabeça d'água, mas como eu disse, de falta de competência para lidar com essas questões, né? O recurso público que não chega aos municípios para poder auxiliar as famílias, sobretudo as famílias mais pobres, a construir ou reconstruir suas casas, e não no mesmo lugar em que as águas levaram agora, mas em um lugar onde esta moradia tenha dignidade. Então isso está faltando, o recurso não está chegando. Mas também está sobrando solidariedade da sociedade brasileira em distribuir comida, cobertores, enfim, uma série de materiais para as famílias que estão passando por necessidade e precisam disso agora. Neste momento, é bom que tudo isso aconteça de fato, né? E aí eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos que em dezembro e janeiro se mobilizaram para poder colaborar no sudoeste da Bahia, com produtos, com fraldas, com leite, com material de limpeza para aquelas famílias que estavam desabrigadas naquela região. Em Itapetinga, a minha cidade também, mas também no extremo sul da Bahia, no sul, em Itabuna, em Medeiros Neto, no extremo sul, etc. Obrigado, viu? A generosidade de vocês e a solidariedade de vocês fez a diferença para toda essa gente que a gente buscou a proteger. Um abraço para a Lúcia Moraes, que se dedicou imensamente lá em Itapetinga, o acolhimento e o abrigamento das famílias. O cenário conjuntural. Mas quero chamar a atenção para esse cenário conjuntural que nós chegamos no final de 2021, entendeu? No que diz respeito ao direito à alimentação, extremamente fragilizado. O poder público brasileiro não foi capaz de, no período pandêmico, garantir para as populações pobres deste país o básico do direito humano para sobreviver, que é a alimentação, uma alimentação com dignidade. Foi necessário, de novo, uma mobilização enorme, entendeu, da sociedade para garantir comida imediatamente às pessoas que não tinham o que comer. Essa campanha, no meado de 2020, ela teve um impulso e uma força bastante interessante. Só que depois essa força mobilizatória ela parou, né? Ela não funcionou mais. E aí começou a faltar comida nas periferias para as compras. Faltou comida. E aí se mobilizou para pedir isso de uma forma coletiva, o tempo todo solicitando comida. Acontece que a cesta básica distribuída hoje, daqui 3 dias, ela praticamente acabou. Né? E aqui no extremo sul da cidade de São Paulo, onde eu vivo, de onde eu estou falando, entendeu? Os jornais noticiaram isso, os rádios noticiaram isso, a televisão noticiou isso, pessoas que desmaiaram dentro das unidades básicas de saúde com fome. E não era por uma questão patológica ou que foi buscar o atendimento médico. Foi para a unidade básica de saúde porque sabidamente e espertamente, né, quem estava com fome, passando mal naquele momento, sabia que se desmaiasse dentro da unidade básica de saúde, teria o atendimento médico. E os médicos disseram, dá comida, médico. E isso deixa a gente extremamente chateado, porque como é que um país que produz tanta alimentação como o Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, entendeu? Que exporta para dar comida a vaca lá na Europa e cavalos não sei mais aonde, e aqui falta o básico, falta comida para a população. Então, o direito à alimentação nesse cenário conjuntural, até aqui, extremamente fragilizado. E olha, vocês estão acompanhando, nós estamos no meio de um debate político.
Nós estamos no meio, né? Não estamos começando. Quem acha que o processo eleitoral vai começar agora está enganado. Já começou, já faz tempo que o processo eleitoral começou. Nós estamos no meio de um debate político e é bom que a população brasileira preste muito atenção. Esse é para compor a presidência da República, governadores, deputados federais e senadores e deputados estaduais. Essa gente é quem tem que cuidar da política pública, tem que cuidar de que os impostos pagos pelos cidadãos e as cidadãs deste país consigam chegar em matéria de serviços até a população. Então, esse é um cenário também que está se desenhando dentro de uma sociedade ainda bastante polarizada e dividida, porque nós temos um presidente da República que nega tudo, entendeu? E não enfrenta as dificuldades que o país não enfrentou ao longo de 3 anos, as dificuldades que o país atravessa, inclusive para melhorar a vida de sua população pobre. Pelo contrário, ele criou e continua criando mais dificuldade ainda para que esta população consiga sobreviver. Estamos começando no cenário do debate político. E erra quem pensa que o processo eleitoral não tem nada a ver com a gente. Pelo contrário. Tudo a ver. Tudo a ver. Eu posso até dizer que eu não gosto de político e que eu não gosto de política. Mas a minha vida é movida por isso. Entende? Eu respiro isso. E a organização da minha vida e o bem-estar da minha vida dentro da comunidade, dentro da cidade, o meu emprego, minha saúde, minha escola, minha educação, minha assistência social, depende de que sistema político e de quem nós colocamos no lugar para tomar conta da administração pública. Estou na cidade de São Paulo, com 12 milhões de habitantes, e sabemos exatamente o que nós passamos. Para dividir o que tem e colocar à disposição tudo da população como um todo. E São Paulo, todo mundo sabe que é uma cidade que ela tem uma diversidade de cenários econômicos e sociais impressionante, né? Nós temos nas periferias outras periferias muito mais agressivas e muito mais desafiadoras do que aquela que nossos olhos conseguem ver. Então, esse cenário de conjuntura, ele nos pega, mas nos fortalece também e tem impacto muito forte na nossa caminhada, na nossa vida. Outra coisa importante que nós poderíamos também pensar, a mobilização em torno desses direitos, né? Nós estamos aqui, eu costumo dizer o seguinte, a mobilização em torno da garantia dos direitos humanos, do respeito aos direitos humanos, porque direito humano ele é empírico, né? Ele não nasce do nada e cai na minha cabeça, a partir disso eu tenho o direito humano. Não, ele é empírico a minha vida. Nasci, logo eu tenho direito. Ponto. Agora, o que materializa esse direito? A capacidade que minha cidade, que meu estado, que meu país tem de colocar os serviços públicos que materializa esse direito. Por exemplo, eu tenho direito a morar com dignidade. Parece ironia, né? Ironia. Mas eu tenho direito a morar com dignidade. Eu nasci nesse município, nasci nesse estado, nasci neste país, eu tenho direito a morar com dignidade. Isso é uma coisa, está empírico a mim, né? Desde o meu nascimento, a minha vida, tenho esse direito. Agora, a materialização desse direito, que é a casa, que é a habitação com dignidade, é uma outra história, que passa pelo crivo da vontade política, de ter uma política de habitação que respeite esse direito que é meu. Olha o que está acontecendo em Petrópolis, o que aconteceu na Bahia, o que está continuando acontecendo em Minas Gerais e em tantos outros estados no que diz direito à habitação. Quem é que está morrendo afogado? Quem é que está morrendo deslizado ladeira abaixo com a terra e com a água que cai dos morros? São os pobres que moram lá, que foram obrigados e que foram jogados para poder morar. São poucos os lugares onde a classe média alta mora que as coisas estão acontecendo. Nós temos que prestar atenção um pouco quando nós olhamos esse cenário do que nós estamos defendendo enquanto direito humano. Eu sou humano, até que prove o contrário, não importa qual erro ou não erro eu tenha cometido nesta sociedade. Sou humano. E como humano eu tenho o direito de estar aqui, enquanto respirar. E aí se vai pelo direito a comer, pelo direito a andar, pelo direito a respirar um ar puro, pelo direito a morar, pelo direito ao hospital, entendeu? Enfim, uma série de direitos que nós temos que materializar para garantir que o humano
tenha suas condições necessárias. É por aí que a gente vai. E para isso funcionar, eu não sei se vocês vão concordar comigo, é necessário mobilizar. Eu não sei também se vocês concordam comigo, mas o ser humano, o humano, ele não é um bicho solitário, isolado em si mesmo, individualista. O ser humano é coletivo. Nasceu, ele é coletivo. Tanto é que ele vive em coletividade, ele respira em coletividade, ele atua em coletividade, e em coletividade ele se preocupa com o outro. E em coletividade ele também agride o outro. Isso é da parte da natureza da espécie humana, entendeu? Então, enquanto coletivo, eu tenho que mobilizar para que este coletivo consiga funcionar direito, dentro de casa, fora de casa, na cidade. Tem uma temática que eu gosto muito de debater por aí, quando eu estou discutindo o direito à cidade. Puxa, é muito interessante isso, quando se discute o direito à cidade e também discute que o humano é coletivo, né? E como é que os humanos ocupam a cidade, como é que eles preparam a cidade e como é que eles cuidam da cidade para que essa coletividade viva. É impressionante. Haja vista quando você passa na rua, e sobretudo em um centro bem movimentado, não tem mais calçada para você caminhar. Os carros tomaram conta das calçadas. Ou seja, o humano terá que ir para o meio da rua, onde o meio da rua também é do carro. Ou seja, a coletividade precisa se organizar, precisa se mobilizar para melhorar essa qualidade de vida. Pressionar as autoridades públicas para que seja digna e que sejam honestas e que seja responsável com o seu papel é pressão. Que seja na rua, na mobilização de grupos, na mobilização das organizações sociais, do movimento social, do movimento sindical, do movimento político, do movimento estudantil, mas tem que se mobilizar. Das mulheres, dos homens, das crianças, dos adolescentes, precisa se mobilizar. Eu tenho aqui agora em São Paulo uma questão que está tirando o sono do movimento de defesa de direitos humanos. Por exemplo, já faz tempo que o movimento escolheu o próximo ouvidor das polícias e o governador simplesmente está fazendo de conta que não viu. A ouvidoria das polícias é um mecanismo que a sociedade tem, entendeu, de controle, de acompanhar o que a polícia está fazendo e também, dentro desta ouvidoria, denunciar aquilo que não se consegue em outros canais ou que tem que fortalecer outros canais. E diz a lei que a sociedade civil escolhe 3 nomes, oferece ao governador, que chama de lista tríplice, e ele, por ordem que foi indicado para ele escolhe para poder ser o próximo ouvidor das polícias. João Dória até agora está fazendo de moco, né? E nem sequer está tomando conhecimento com isso. Ato no início da semana, hoje no ato do Pátio do Colégio, aqui na região central de São Paulo, tem uma pressão popular para que isso aconteça logo, porque todos nós conhecemos e sabemos exatamente que a ouvidoria tem que trabalhar e ela deve trabalhar, porque a relação da segurança pública com a população é uma relação extremamente agressiva, extremamente desrespeitosa, entendeu? E a população precisa desse mecanismo. Então, governador, cumpra seu papel. A sociedade civil fez o seu. Está aí pressionando. É inacreditável. E agora o senhor é candidato, inclusive, a presidente da República, está aí jogando sujo com a sociedade civil no que diz respeito à ouvidoria das polícias. Então, isso é para dar um exemplo do que eu estou falando em termos de movimentação, dentro dos municípios, do que nós chamamos de território, como que a gente defende, como a gente cuida deste território. E a segurança pública, que é um direito à cidade, entendeu? De cuidar, de caminhar com segurança, aonde individualmente não se agride e nem coletivamente se agride, mas que todos possam. Isso é a utopia, né? O que nos lança, o que nos impulsiona para um dia chegar a isso. Mas é assim mesmo, né? A utopia serve para isso, para nos aproximar cada vez mais daquilo que nós sonhamos de melhor para poder viver. Esse era um primeiro bloco de reflexão, debater com vocês. Eu penso que se vocês tiverem alguma questão, vai jogando aí. Eu não estou conseguindo ler minhas questões aqui, mas quero agradecer o meu amigo, meu companheiro aqui, Fábio Reis, que está me auxiliando, que depois ele vai me dando as dicas. E, de novo, né, por favor, faça a propaganda desse canal. Vão lá
assinem, curtem, assinem, entendeu? Indique para um amigo, um companheiro, uma companheira, para que ele também se expanda, porque os vídeos postados neste canal são provocações e também são indicações de estudo, de grupo, de estudo, de debate e etc., de contestação, e eu gosto disso mesmo, conteste, traga a sua divergência, entendeu? E traga o conteúdo para um debate saudável, educativo, e é isso que nós fazemos muito aqui dentro do grupo de defesa de direitos humanos. Como eu sou um defensor de direitos humanos, e sou um defensor de direitos humanos sem medo de ser feliz. Ok, pessoal, nós temos um segundo bloco de reflexão que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, né, nesta linha de que nós estamos fazendo nesses comentários, né? E eu já até antecipei um pouco a questão do direito à segurança alimentar, que é um direito humano, e eu fiquei pensando muito, né, quando eu entro no supermercado e que comprei 1 quilo de feijão por R$ 8. 1 quilo de feijão. Feijão é um alimento básico na mesa de brasileiro. O brasileiro adora feijão, né, com arroz, é um alimento essencial. Mas como faz um pai de família, uma mãe de família, assalariado, que ganha um salário mínimo, que tem 4 pessoas dentro de casa, para comer feijão? E o feijão, por si só, ele não surte o efeito da nutrição que os próprios especialistas, as próprias especialistas recomendam que ele tem que ter acompanhamento, ele tem que ter uma série de ingredientes, de tempero, de condimentos e etc., e complementos para que a nutrição necessária para cada corpo, a depender de cada corpo, adquira, não é? Então, como é que se paga 8, 10 reais no quilo de feijão, 7, 8 reais no quilo de arroz, entendeu? E não estou falando mais daquilo que diz respeito a carnes, tanto branca quanto vermelha, entendeu? Que as famílias mais pobres periféricas não tenham mais condições de comer. Nessa história de chuvas muito pesadas também, na feira livre você já não consegue comprar a verdura ou a fruta, porque também os produtores estão dizendo a chuva matou tudo e tudo que tem agora é muito pouco. Portanto, no Brasil, no país capitalista tem muito disso, né? A história da oferta e da procura para que regulamenta o mercado e que dita o preço daquele alimento que você precisa comer para dar à sua família para comer. Uma das regrinhas desumanas de um país capitalista, de um país que se preocupa com o mercado, mas não se preocupa com o consumidor. E o consumidor não é qualquer consumidor, é um consumidor periférico. Esse não tem muito, né? Tanto é que o produto que é vendido na periferia da cidade não é o mesmo produto que é vendido nos bairros. Por exemplo, se você entrar no Shopping Interlagos, você compra um produto com determinada qualidade e você vai no Shopping Morumbi, você vai encontrar esse produto, mas infinitamente uma outra qualidade. Então é uma apartheid. E dentro do processo de alimentação também. Como é que eu como salada se eu não consigo comprar o alface ou outros ingredientes para salada? E é cada vez mais e cada vez maior o número de pessoas que vão para a rua. E eu imaginava que no início da pandemia, no final de 2020 para 2021, a gente percebeu a quantidade de famílias que estavam morando na rua. E essas famílias, um fenômeno provocado pela pandemia, mas também por todo um caos social que a pandemia só fez jogar luz, era que as famílias não estavam conseguindo mais pagar o seu aluguel, portanto, que não tinha mais como pagar, porque tinha perdido o emprego, e etc. Portanto, foi para a rua. E eu ouvi vários relatos assim. Foi para a rua, morar na rua, porque não tinha mais como sobreviver. Então, é um básico, né? Então, se esta família não teve mais como pagar e ela teve que ir para debaixo da ponte com os filhos e todo mundo, aqui tem uma ruptura profunda. Precisa prestar muita atenção.
E o direito à alimentação, nesse caso, é um direito humano que coordena, né, que dita para como que essas famílias vão caminhar. Ou seja, uma família que perdeu a casa está debaixo da ponte e ela depende da sopa que alguma organização social ou igreja toda noite distribua, a dignidade dela está profundamente. A saúde mental está. A estima está. Além de não ter mais condições de morar, não tem condições de alimentar-se e depende de terceiro para poder. Ora, você pode dizer, bom, mas nós estamos falando de coletividade. Verdade, falando de coletividade. A coletividade também preserva o direito humano. E quando a gente vê a quantidade de pessoas que estão na fila nesse exato momento para poder recolher a sopa, que a sopa também sumiu, poucas organizações sociais e igrejas estão distribuindo isso ainda, a gente tem a noção e a ideia de como a população pobre ela desceu o morro e ela desceu para poder viver com seus filhos e com suas famílias nesse ambiente. Alimentar-se com dignidade significa ter alimentação no café da manhã, pelo menos no almoço e no jantar. E olha que eu não estou falando nem nas refeições intermediárias, tanto de manhã quanto de tarde. Não estou falando. E olha que eu não estou falando do medicamento, não estou falando da roupa, não estou falando do direito de se comprar uma coisa que a sua estima necessita e vai viver melhor. Não estou falando. É lamentável que o Brasil chegou a esse ponto. O direito à cultura, veja bem como que nós estamos, né? Parece que a gente está descendo ladeira abaixo, como diz o outro, né? Porque nós não só perdemos alguns direitos básicos, como o de morar, como também perdemos o direito à política pública. Por exemplo, nós perdemos o direito, que já não tínhamos, né, com frequência, mas perdemos quase que completo o direito à cultura. O que é o direito à cultura? É de frequentar os espaços onde se produz e se consome cultura, onde nós possamos nos manifestar e estar com aqueles que também aquelas que se manifestam culturalmente. No teatro, no cinema, no baile, onde, né, que seja na periferia ou que seja na região central, nós temos esse direito. E a cultura é um elemento estratégico de defesa de direitos humanos. Ela resgata essa dignidade, ela levanta o ar, ela levanta o sorriso, ela levanta os olhos, levanta a cabeça e, consequentemente, a estima melhora. Então, é algo bem fundamental nisso. Eu não sei também. Eu fico pensando muito nos municípios, no cinturão periférico do país. Né? Para o Brasil tem quase 6 mil municípios. A grande maioria deles estão na periferia. Como é que estão cuidando efetivamente de tomar conta da sua população e que não deixar a sua população precarizar aquilo que já tem, considerando que os municípios não têm dinheiro. De participação dos municípios e agora, em todo o período do governo Bolsonaro, foi uma porcaria, né? E que é disso que os municípios estão vivendo. E aí eu fico pensando também nesses pequenos municípios que estão sendo afetados pelas fortes chuvas, que já é frágil, e que não conseguem arrecadar dinheiro do governo federal e nem dos governos estaduais para poder reconstruir e estabelecer esse seu. Então, como é que vai se preocupar com a produção cultural e a escola, que é o celeiro dessas coisas, da organização, do planejamento e da organização de todos esses aspectos, também não tem mais infraestrutura. Então, retomando, normais, ainda com muita precariedade, estão retomando. Como é que a gente lida com todo esse universo e, de repente, fomos obrigados a lidar com todos eles? Então, só há um jeito: se organizar. Se organizar, se mobilizar para poder buscar aquilo que é o nosso papel, o nosso dever. Não tem como a gente não fazer isso. Não adianta sentar na poltrona confortável, ficar esperando que outro faça por você. Fazer, buscar. Molhar a garganta um pouquinho, né? É bom.
E um outro aspecto, uma outra perspectiva, é no âmbito da Seguridade Social. Aliás, política, assistência social no país como um todo tem carregado sobre os ombros, entendeu? A grande maioria das mazelas das populações dentro dos. Quando você olha a municipalidade, porque tem aquela história, né? Onde é que a gente sente dor? No município, que é lá que eu moro, minha casa está lá, é lá que eu durmo, é lá que eu vivo, é lá que eu sinto dor, é lá que eu respiro, é lá que eu trabalho, é lá que eu tento me manter. Então, é natural que a política pública ela também tem que ser municipalizada para que o cidadão tenha acesso imediato a toda essa política. No que diz respeito à Seguridade Social, isso chega ao cidadão através dos serviços que são acessados através do SUS. E aí nós temos uma série de reflexões. Como é que dá conta? O SUS, a assistência social, dentro da grande maioria dos municípios que eu conheço, parece o fim do mundo. Porque tudo ali joga ali dentro. Entendeu? Então, eu fico imaginando naquele conceito de política pública que a gente tem, que todas elas vivem na horizontalidade, que elas são iguais para os cidadãos e para as cidadãs dentro do município. Todas são iguais. Se você colocar uma ao lado da outra, deveria ser naturalmente horizontalizado. Eu acho que isso é balela. Também aprendemos aí a colocar uma política em cima da outra ou acima da outra e começamos a tipificar a importância que cada uma delas tem na vida do brasileiro. A hierarquização das políticas, para mim, ela só deixa pior aquilo que já é ruim. Então, se eu tratar a política pública com primeira e segunda classe, eu estou na contramão. Porque, veja bem, a política pública com maior acesso da população e que a população encontra imediatamente a sua disposição é a assistência social. Aí você poderia, não, mas tem a educação também. Eu também concordo. A educação é uma política pública que uma boa parcela da população, entendeu? Não é toda, tem acesso em idade escolar. Aí você pode dizer, não, mas a saúde também é assim. Uma boa parcela da população também tem acesso à saúde. Isso está aí. Entendeu? Um sistema maravilhoso que a gente tem que defender. Está aí. Entendeu? Mas não é bem assim que a viola toca, porque a grande maioria e a massa esmagadora de miseráveis que vivem nas periferias da cidade, que não tem comida agora, bate na porta da assistência social. Entendeu? A história da proteção básica, da proteção especial, é onde lida com as mazelas e com as desgraças que essas populações vivem no seu cotidiano, inclusive pela ausência da grande maioria das políticas. Inclusive, e a pior de todas elas, é a segurança pública, que não dá condições dessas populações, entendeu, viverem em harmonia ou se encontrar e se organizar dentro dos seus territórios com harmonia. Muito menos de comer. E é lá que se faz caridade, entendeu? Dentro da assistência social. E não é uma política. É uma política de direito, é uma política de direitos humanos. Mas ela que está presente em todos os cantos das periferias da cidade. E outra coisa, né? Pode até não concordar comigo, mas quem é que acessa a política dessa média alta? Nunca vi. É pobre. Entendeu? É pobre. Por isso que dentro da organização política de cada gestão das prefeituras, ou dos estados, ou da União, é comum você perceber o apartheid. Então, aquilo que vai para assistência é sempre de terceira categoria. E aquilo que fica para outras políticas, entendeu, mais nobres, que enche os olhos da elite, inclusive, esse merece maior atenção. Eu nunca concordei e nunca achei, do ponto de vista político, social, prudente fazer essa separação. Inclusive, trazendo a seguridade, que é um direito de todo e qualquer cidadão deste país, desde que necessita, desde que precisa. Bom, 2 blocos de reflexões, né? O primeiro
o primeiro bate-papo do ano. Com certeza nós vamos fazer outros bate-papos, 2 blocos assim, bastante. E eu espero que você deixe aqui seus comentários, suas sugestões, sua observação. Com certeza a gente vai conversar, eu respondo no momento certo. Esse conteúdo fica no canal, né? Fica armazenado lá no canal, no YouTube. Você pode acessar, entendeu? E para a gente continuar conversando um pouco. Quero um grande abraço para minhas companheiras e companheiros aqui do CDEC Interlagos, né? Aqui na Zona Sul de São Paulo. Atuamos desde anos da minha vida por aqui. Também de minhas companheiras e companheiros da rede ANSED, que é a Associação Nacional do Centro de Defesa, estão espalhados em 16 estados neste país, entendeu? Enfrentando essa ameaça cotidiana do que é a defesa de direitos humanos no Brasil. Um abraço a todo mundo e nós estamos juntos. Exista que nós estamos juntos. Bueno, o último bloco de reflexão que eu tenho aqui, eu fiz 3 blocos de reflexões para oferecer pontuações curtas em determinados assuntos, para que isso também possamos desenvolver uma agenda de discussão. O terceiro e último bloco traz um tema extremamente delicado, que já faz quase 30 anos que são discutidos neste país, né? Que é a redução da maioridade penal. Entendeu? E que estava quietinho, parado, ninguém falava mais disso. E agora, lendo, ouvindo a mensagem que o presidente encaminhou ao Congresso, está lá, né? Redução da maioridade penal, e o debate voltou para a agenda, voltou para o debate na sociedade. E tem que se debater mesmo. Né? E tem que se debater. E qual é o grande debate que está estabelecido aqui? Quando nós defendemos a não redução da maioridade penal? Porque nós entendemos que a questão da segurança pública ou da violência neste país não passa pela cadeia. Não passa. O Brasil é um dos países com a maior população carcerária, quase 800 mil presos neste país. Entendeu? Estamos lidando com um problema de violência gravíssimo em toda a sociedade. E todos esses quase 800 mil presos, olha lá. Entendeu? A sua grande maioria esmagadora são pobres, pretos. Superlotando as prisões e morrendo lá de qualquer jeito. Então, por que vai prender a juventude sobre a alegação que essa meninada é uma ameaça à sociedade? Ora, o que faz essa sociedade com essa? Por que ter medo dessa menina? A sociedade poderia responder antes uma pergunta básica que fez a essa meninada para ter tanto medo dela. Como é que lida com essa juventude que nós criamos, que está dentro da nossa casa? São nossos filhos, são nossos netos, são nossos parentes, entendeu? Por que nós perdemos o time de lidar com tudo isso, com fraternura, com energia, assim, mas com tantas outras perspectivas que a partir da própria família e do próprio núcleo social sempre se teve com essa juventude? Por que jogar nos ombros de um jovem ainda muito jovem que ele é culpado das desgraças de violência que o país vive? Desculpa, isso aqui é jogar para debaixo do tapete. Jogar a molecada na cadeia cedo é jogar debaixo do tapete. E não querer encarar aquilo que é produto seu. Entendeu? Que você mesmo criou, que você mesmo não quis perceber, não quis olhar, achou que não era com você, que não é de sua conta. Portanto, foi se esconder dentro de casa porque tem medo de sair do corpo. Por quê? E não vem com essa história que para poder saber deve prender a molecada, tem que ter sofrido violência por eles mesmos. Não vem com essa história. Isso aqui é chantagem. Né? Um dia desse alguém chegou para mim: você já foi ferido por um moleque desse que te agrediu? Você já foi agredido ou sua família por um moleque desse? Isso para mim não é argumento. Isso é argumento de quem não tem argumento para defender que os meninos têm que ir para a cadeia. E as meninas também. Isso é argumento de quem não tem argumento para defender que a molecada não é culpada, entendeu, da violência estrutural que este país vive. Não se esqueça que esse é um país, colônia. Ele nasceu sobre a batuta da colônia portuguesa.
Ele nasceu sob a batuta do extermínio dos povos indígenas. Ele cresceu sob a batuta da escravização do povo africano. Ele cresceu sob a batuta da exploração sexual, do estupro dos europeus e de tantos outros que chegaram aqui e fizeram contra as índias, contra as negras, contra as mulheres deste país. E não se esqueça que a lei do ventre livre, que deste país colônia, expulsava de perto de sua família um jovem que mal estava começando a viver. Que é negro, que o senhor de escravo não queria, ou que o Estado não quisesse tomar conta. Então por que vai prender a meninada tão cedo, tão jovem, colocar na cadeia? Porque eu não tenho competência para lidar com ele? A sociedade não tem competência para lidar com a adolescente. Isso que é prender. Essa temática está na pauta do Congresso. Né? O movimento de direitos humanos vai enfrentar isso. Eu imagino até julho, porque depois de julho nada mais acontece, porque a campanha eleitoral está em curso, mas vamos enfrentar isso. E enquanto pudermos, tivermos força, vamos enfrentar da melhor forma para tentar esclarecer ou convencer de que a paz não é um produto do silêncio. A paz é um produto de uma dignidade que campeia por igual entre os mesmos, entre os iguais da sociedade. A paz não é sinônimo da ausência de violência, pelo contrário. Então, estamos fazendo o nosso trabalho. Tem mais 2 outros temas que, para poder... Eu vou jogar e depois a gente volta a comentar. Né? E alguém trouxe isso a semana passada para nós aqui na ANSED, nós vamos discutir, porque que é a tipificação do crime de tortura na sociedade brasileira. Para quem esteve sempre mais perto e acompanhando um pouco a história da ditadura militar brasileira, né, sempre ouviu os crimes de tortura com mais ênfase. Estavam ligados muito aos presos políticos, né, na ditadura militar. Mas a tortura nunca saiu da sociedade brasileira. Ela sempre esteve aí. Só que nós não sabemos porque as autoridades não tipificam a tortura. Está no Código Penal, mas você não tipifica a tortura, portanto você não sabe. Conheço casos, por exemplo, que a polícia pegou, bateu, espancou, quebrou todo, entendeu? E foi parar no corpo de delito e depois o laudo aponta tudo, menos se foi tortura ou se não foi. E o que é tortura na sociedade? Entendeu? Se o cara está nitidamente todo quebrado, isso não é tortura, não pode ser tipificado. Quem tem a competência de tipificar o crime de tortura? Isso nunca se discute, né? E muito menos na periferia, que é uma temática que passa longe das pessoas na periferia. Mas são torturadas todos os dias. Aí todo mundo olha muito para o Rio, porque o Rio escancara tudo, né? E está lá aparecendo. Mas ninguém olha para São Paulo, que é igual ou pior do que o Rio de Janeiro. Né? Belo Horizonte e as capitais nordestinas por aí afora. O Sul também. Então, essa é uma temática que nós vamos trabalhar com ela no próximo dia e nos próximos dias, e a intenção é construir uma perspectiva de tipificação do crime de tortura, buscar as autoridades competentes que possam ajudar ou que possam fazer uma leitura técnica e estratégia com o movimento para a gente poder ter um pouco mais de clareza. Jogar luz nisso aí para que a gente possa ter um pouco mais de clareza. Né? E isso está muito ligado, eu não sei se vocês também já perceberam, crianças vivendo em zona de conflito armado. Já ouviram essa expressão? Já ouvi muito. Criança vivendo em zona de conflito armado. Mas aí alguém diz, mas no Brasil isso não tem. Isso é coisa dos campos de guerra. Né? País que está em guerra. Entendeu? Isso significa que criança está vivendo ali no front, né, do enfrentamento nos países que vivem em guerra. Não, gente. O Brasil é um país que a sua infância pobre vive em zona de conflito armado. Entendeu? Olha o que acontece com as crianças que vivem na periferia, uma troca de tiro entre policiais ou entre traficantes. Entendeu? As crianças estão no meio. Quantas, em 2021, crianças morreram daquelas famosas balas perdidas, que não são perdidas coisíssima nenhuma, entendeu? Essa bala encontrou um corpo frágil, pequeno.
e pobre. Então, é uma zona de conflito armado que o Brasil nunca quis enfrentar e encarar isso com responsabilidade. Mesmo o Comitê Internacional dos Direitos da Criança cobrando isso através de seus protocolos facultativos, o Brasil nunca quis, porque ele sempre recusou em aceitar que aqui o país tem zonas de conflito armado. Portanto, crianças estão vivendo aí. Eu não saberia dizer, então, o Brasil é um paraíso. Sobe o morro, você também, e coloca as coisas em fragilidade com todo mundo. São tópicos que trouxe para poder discutir com vocês, e eu estou chegando ao final do nosso bate-papo, está aqui, como eu já disse, entendeu? Pensando no cenário, você acha que corre o risco do rebaixamento? Sim, claro que corre, entendeu? É uma matéria indigesta. A grande maioria da população já disse que a meninada tem que ir para a cadeia mais cedo, a menos que a gente enfrente isso, Ivone, e a gente consiga reverter. Mas tem grande chance, sim, da meninada voltar e ir para a prisão mais cedo. Sim. Tem uma música importante, não sei se você... mas tem aí Maria Bethânia, agradecer e passar. A gente pensar em todo mundo que neste momento tem muito que agradecer, tem muito que agradecer a solidariedade. Encontrou? Ok? Tem um bocado de gente aí, enquanto o Fábio encontra. Quero abraçar mais uma vez os amigos, as amigas, os filhos, os netos, meus irmãos, minha família e todo mundo, né? Os companheiros e companheiras que trabalham, enfim. Muito bom. Ok. Então, na medida que a gente vai caminhando aqui no uso desses instrumentos, essa tecnologia, a gente também vai melhorando aos poucos, né? Você tem uma coisa que esta pandemia forçou um aprendizado rápido, foi lidar com tecnologias. Isso tem um lado positivo, né? A comunicação ela se torna mais fácil. Quero encerrar além de mandar um beijo, eu queria lembrar um beijo para o povo do Ceará, lá de Iguatu, a família Lucas. Léo, um beijo para você e para todo mundo aí, viu? Muito bom estar com vocês e vocês estarem comigo. Beijo, boa noite, acesse o canal, divulgue e indique para os seus amigos, suas amigas, e estou sempre à disposição. Beijo a todo mundo. Até mais.